Olá, boas-vindas a esta nossa conversa. Hoje o foco é um material bem denso, mas olha, essencial. O PDF Higiene do Trabalho. Oi, sim, é um material bem completo mesmo. Ele cobre bastante coisa, né? Desde a história, os conceitos básicos da higiene ocupacional. Isso, e vai até os detalhes dos agentes de risco, né? Biológicos, físicos, como calor, químicos. E termina lá no Programa de Gerenciamento de Riscos, o PGR. Exato. Então, a nossa missão aqui é tentar extrair o principal desse material. Entender, assim, o que é mesmo a higiene do trabalho, por que ela é tão importante para a saúde no longo prazo Fundamental. e como ela funciona na prática, né? Identificar, avaliar, controlar os riscos. Bom, vamos começar a abrir isso. Qual que é digamos, a filosofia central por trás da higiene ocupacional? Olha, eu diria que a palavra-chave é antecipação. A higiene ocupacional, ou higiene do trabalho, como a gente chama também, é essa mistura, né, de engenharia, medicina, química, física, uma ciência e uma arte, como dizem. Uma arte. Interessante. É, porque tem um lado de sensibilidade também. O foco principal é prever e prevenir as doenças ocupacionais. Sabe aquelas que vão aparecendo devagarinho com o tempo por causa do ambiente de trabalho? Ah, entendi. Diferente da segurança do trabalho, então? Isso, a segurança foca mais no acidente, no evento súbito, né? A higiene olha para o longo prazo, para a exposição contínua. Historicamente, como o material até comenta, ela ganhou muita força lá na Revolução Industrial, com aquelas condições terríveis. Imagino. E aqui no Brasil, ela foi mais formalizada, digamos assim, com as normas regulamentadoras, as NRs, lá nos anos 70. Principalmente a NR15, que é a nossa base para limites de exposição, essas coisas. Essa ideia de antecipação é boa, mas como que isso se encaixa com um termo que a gente ouve muito, que é o tal do ambiente insalubre, que muitas vezes parece ligado mais a um pagamento extra, né? Meio reativo. Ótima pergunta, porque aí está um ponto-chave que às vezes gera confusão. Tecnicamente, né, um ambiente é considerado insalubre quando tem lá os agentes nocivos físicos, químicos, biológicos acima dos limites que estão na NR15. Certo, tem um limite legal. Exato. E a lei exige uma avaliação técnica, um laudo, para confirmar isso. E sim, existe o adicional de insalubridade, aquele de 10, 20 ou 40% sobre o salário mínimo. Que é o que muita gente associa diretamente, né? Pois é. Mas, e aqui entra a filosofia da higiene ocupacional. Esse adicional, ele é uma compensação financeira pelo risco, não é a solução ideal. Entende? Uhum. É quase um reconhecimento de que, olha, o risco está aqui, não conseguimos eliminar totalmente, então vamos compensar. A meta de verdade da higiene do trabalho é não precisar pagar o adicional. Porque o ambiente se tornou seguro na fonte. Exatamente. A prioridade número 1 sempre é controlar o risco, idealmente eliminar. O adicional é, bom, é o que sobra quando o controle falha ou não é completo. Faz todo sentido. Quer dizer, o dinheiro ajuda, mas não impede o problema de saúde lá na frente, né? Perfeito. Então tá. Como que a higiene ocupacional busca essa solução na prática? Quais são as etapas para, de fato, atacar o problema na raiz? É um processo bem definido, um ciclo, na verdade, que o material descreve bem. Primeiro, a antecipação e reconhecimento. É olhar para o trabalho e pensar, o que pode dar errado aqui? Antes de medir, é analisar o processo, os materiais usados, as instalações, conversar com o pessoal que está lá na linha de frente. Um trabalho meio de detetive, então. Isso, quase isso. Mapear os perigos potenciais. Depois vem a avaliação. Se você reconhecer um risco, aí sim vamos medir. Pode ser quantitativo, com um número mesmo, ou qualitativo. Aí entra os equipamentos. Sim, medidor de ruído, bomba para pegar a amostra de poeira, aparelho para medir calor, o IBUTG, que a gente vai falar, e aí compara com os limites da lei, né? NR15, NHOs da Fundacentro, essas coisas. Certo. E depois de medir? Controle. Com a avaliação na mão, a gente define como reduzir a exposição para níveis seguros. E aqui tem a famosa hierarquia de controle, que é tipo o coração da higiene ocupacional. Hierarquia, como assim? É uma ordem de prioridade. Primeiro, sempre tentar eliminar o risco. Tira a fonte do problema.
Não deu? Tenta substituir por algo menos perigoso. Ok. Se não der, aí vem os controles de engenharia. Coisas como colocar ventilação, isolar a máquina barulhenta, enclausurar o processo que gera poeira. Medidas na estrutura, no ambiente. Isso. Depois vem os controles administrativos. Mudar a organização do trabalho, fazer rodízio de função, limitar o tempo de exposição, dar mais pausas. E por último, Como última barreira, vem o equipamento de proteção individual, o EPI. A máscara, o protetor auricular, a luva. então o EPI é o último recurso, não o primeiro. Exatamente. E depois de controlar, tem a quarta etapa, o monitoramento. É ficar de olho para ver se as medidas funcionaram e continuam funcionando. Reavaliar de tempos em tempos, ver se a ventilação tá ok, se o pessoal tá usando o EPI certo. É um ciclo, sempre melhorando. Essa hierarquia e controle ela é muito lógica, mas eu imagino que, na correria do dia a dia, a tentação de pular direto para o EPI, que talvez pareça mais simples ou mais barato de imediato, seja grande, né? Principalmente para empresas menores. Como que a gente supera isso? Esse é um desafio enorme, você tem razão. Exige, antes de tudo, uma cultura de prevenção forte na empresa. E entender que o EPI, por mais importante que seja em muitas situações, ele tem limitações, né? Tipo, Depende do trabalhador usar direitinho o tempo todo, depende de escolher o EPI certo para aquele risco específico, depende da manutenção, da troca no tempo certo. Os controles lá na fonte, ou os de engenharia, quando bem feitos, eles são muito mais confiáveis no longo prazo. Não dependem tanto do comportamento individual. Entendi. Menos margem para erro. Exato. Então o caminho é educar sobre isso, mostrar o custo-benefício da prevenção, que não é só evitar multa, é evitar doença, evitar processo trabalhista, é ter gente mais saudável e produtiva, é um investimento, na verdade. É uma mudança de mentalidade mesmo. Bom, entendido. Agora, vamos dar uma olhada em alguns desses agentes de risco que o material detalha. Começando pelos biológicos. O que são eles e onde que a gente encontra esses perigos? Agentes biológicos, basicamente, são organismos vivos, ou até derivados deles, que podem fazer mal para a saúde no trabalho. A gente está falando de vírus, bactérias, fungos, parasitas, até toxinas que eles produzem. E onde eles aparecem? Só em hospital e laboratório? Esses são os locais mais óbvios, claro. Mas o material cita vários outros: tratamento de lixo, de esgoto, indústria de alimentos, agricultura, até em escritórios. Se o ar-condicionado não tiver uma boa manutenção, pode ter bactéria ou fungo ali. Nossa, bem amplo então. Sim. E a exposição pode acontecer de várias formas: respirando, inalação, pelo contato com a pele ou mucosas, por engolir sem querer, via digestiva, ou por acidentes com agulhas, cortes, via parenteral. O material dá muitos exemplos. Você poderia destacar alguns tipos mais representativos? Talvez agrupar pelo tipo de risco para a gente ter uma ideia? Claro, podemos tentar agrupar para facilitar. Olha só, tem aqueles de transmissão sanguínea ou por mucosas. É o risco clássico do pessoal da saúde, né? Vírus como hepatite B, C, HIV. O controle aí passa muito por usar luvas, óculos, descartar agulhas com segurança e, claro, vacina, como a da hepatite B. certo, esse é bem conhecido. Depois tem os de transmissão respiratória. Super relevante hoje em dia, né? Aqui entram bactérias como a da tuberculose, a Mycobacterium tuberculosis, e vírus como o da gripe, influenza ou o próprio SARS-CoV-2. Covid, né? Exato. O controle aqui foca em ventilação, usar máscaras adequadas, tipo PFF2 ou N95, e muita higiene. Ah, e tem a legionela também, uma bactéria que pode crescer em sistemas de água, tipo torre de resfriamento de ar-condicionado, e causar pneumonia se a pessoa inalar os aerossóis. Nossa, que perigo escondido! Pois é, e tem também o grupo do contato com o ambiente ou com vetores. Aqui a gente pensa em bactérias como a leptospira, que vem da urina de rato, e é um risco em saneamento ou em áreas alagadas, ou o Clostridium tetani, do tétano, que está no solo e é um risco na construção, na agricultura. Certo. Fungos também entram aqui, como o aspergil, que cresce em matéria orgânica, ou o histoplasma, de fezes de pombo ou morcego.
O controle envolve limpeza, controle de pragas, usar luvas, botas. E tem os protozoários, como o da malária ou leishmaniose, que dependem do controle do mosquito transmissor em áreas de risco. É realmente um universo gigantesco e invisível. E as medidas de controle, imagino, têm que ser muito específicas para cada situação. Sem dúvida. A hierarquia de controle continua valendo, mas as táticas mudam muito. Vacinação, quando tem, níveis de biossegurança em laboratório, que vão de NB1 a NB4, dependendo do risco, esterilização super rigorosa de equipamentos, com autoclave e produtos químicos, filtros de ar especiais, os filtros EPA, controle de insetos e roedores e, claro, o EPI certo para cada caso. A NR32, que é específica para serviços de saúde, detalha muito disso. Bem complexo. Saindo agora desse mundo micro e indo para a física, o documento fala bastante de calor. Por que esse destaque todo para o calor como agente físico na higiene ocupacional? Olha, o calor é um risco físico, energia térmica, né? Que é extremamente comum e muitas vezes a gente subestima o perigo. A gente pensa logo em fundição, siderúrgica, cozinha industrial, lavanderia. Lugares quentes, óbvio. Sim, mas não é só aí. Qualquer trabalho pesado feito ao ar livre, debaixo do sol, como na construção civil, na agricultura, também tem um risco alto de calor. E o problema é que a exposição excessiva não causa só aquele desconforto, aquela moleza. Vai além disso. Muito além. Pode reduzir a capacidade de concentração, aumentar a chance de erro, de acidente, e pode levar a doenças sérias por causa do calor, como a exaustão térmica ou até o golpe de calor, que é uma emergência médica e pode matar. As fontes são o ambiente, o sol, um forno quente e também o nosso próprio corpo, que gera calor quando a gente faz esforço físico. É o calor metabólico. E como que o nosso corpo reage a isso? E quando que a gente tem que se preocupar de verdade? O nosso corpo é uma máquina fantástica, né? Ele tenta manter a temperatura interna ali perto dos 37 graus Celsius. Para se livrar do excesso de calor, ele faz duas coisas principais. Manda mais sangue para a pele, para tentar irradiar o calor para fora, a vasodilatação, e produz suor. O suor? A evaporação do suor da pele é o nosso principal mecanismo de resfriamento. Só que ele funciona mal se o ar estiver muito úmido, porque aí o suor não evapora direito. O coração também acaba trabalhando mais para bombear esse sangue todo para a pele. Com o tempo, se a exposição for contínua, o corpo até se adapta um pouco, fica mais eficiente, é a aclimatação. E quando essa defesa não dá conta? Aí começam os problemas. Os sinais de alerta vão desde câimbras musculares por perder muito sal no suor, tontura, fraqueza, náusea, que pode ser a exaustão térmica, até o quadro mais grave, que é o golpe de calor. Aí a pessoa fica confusa, pode ter convulsão, a temperatura do corpo sobe muito acima de 40 graus. É uma emergência gravíssima, precisa de socorro médico urgente. Nossa, assustador. E para avaliar se o ambiente está perigoso em termos de calor, não adianta só olhar o termômetro na parede, né? O material fala do tal IBUTG. O que é isso, assim, de forma simples? Exato, a temperatura do ar sozinha não diz tudo. A avaliação do risco de calor é mais complexa. O IBUTG, que significa Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo, é a ferramenta padrão que a gente usa aqui no Brasil. Está lá na NR15 no anexo 3. Que nome complicado. Na 3 medidas. A temperatura do termômetro de bulbo úmido, que basicamente mede o efeito da umidade do ar na capacidade de resfriamento pelo suor. A temperatura do termômetro de globo, que mede o calor que vem por radiação, tipo do sol ou de uma superfície quente. E, em alguns casos, a temperatura do ar normal, do bulbo seco. Ah, então ele junta tudo. Isso. Ele tenta dar um número só que represente melhor o estresse térmico total que o corpo está sofrendo naquele ambiente. Aí esse valor de BUTG que a gente calcula é comparado com limites na norma. E esses limites dependem do tipo de atividade que a pessoa está fazendo, leve, moderada, pesada, porque quanto mais esforço, mais calor o corpo produz. E também se tem pausas para descanso ou não. Entendi. É uma medida bem mais completa do que só a temperatura do ar. Bom, o material também menciona outros agentes, né? Físicos, químicos, partículas.
Mas mais rapidamente, poderia dar uma pincelada geral sobre eles pra gente? Sim, o documento passa por outros riscos importantes, claro. Por exemplo, radiação. A gente divide em duas categorias principais. As ionizantes, como raio-x, raios gama. Essas são perigosas porque têm energia suficiente para arrancar elétrons dos átomos no nosso corpo, podem danificar o DNA e aumentar o risco de câncer a longo prazo. O controle é super rigoroso, com blindagem, limite de tempo de exposição. E as outras? E tem as não ionizantes, como a luz ultravioleta do sol, o infravermelho de fornos, as micro-ondas, as ondas de rádio e celular. Essas causam mais efeitos de aquecimento, queimaduras na pele, danos aos olhos, dependendo do tipo e da intensidade. O controle varia muito. Pode ser usar protetor solar, óculos escuros, barreiras físicas. Certo. E químicos? Gases e vapores. São substâncias químicas no ar que a gente respira e vão direto para os pulmões. Gases já são um gás na temperatura ambiente, tipo monóxido de carbono que asfixia ou cloro que irrita tudo. Vapores vêm de líquidos ou sólidos que evaporam, como solventes, benzeno que é cancerígeno, tolueno que afeta o sistema nervoso. O perigo depende muito da substância. O controle geralmente envolve boa ventilação, tentar isolar a fonte e, se precisar, máscara com filtro químico específico. E as partículas? Poeira, fumaça? Isso, os aerodispersóides. São partículas sólidas ou líquidas suspensas no ar. Poeiras vêm de quebrar coisas, tipo lixar madeira, moer grãos. Fumos são partículas bem pequenininhas de metal que se formam quando um vapor de metal quente esfria muito rápido, típico da solda. E névoas são gotinhas de líquido, como na pintura com spray. E o perigo aí? O grande X da questão aqui é o tamanho da partícula. As partículas maiores ficam presas no nariz, na garganta. Mas as bem pequenas, a chamada fração respirável, conseguem chegar lá no fundo dos pulmões, nos alvéolos, e aí causam doenças sérias com o tempo, como a silicose pela poeira de sílica, asbestose pelo amianto, outras pneumoconioses. O controle passa por molhar o processo para baixar a poeira, usar ventilação para tirar o pó do ar e máscaras contra poeiras, tipo PFF1, PFF2. Uau, é realmente uma variedade imensa de riscos, né? Biológicos, físicos, químicos, cada um com suas particularidades. Como que uma empresa consegue dar conta de gerenciar tudo isso de um jeito organizado que funcione mesmo na prática? É aí que entra a grande ferramenta de gestão que a gente tem hoje no Brasil e que o material menciona, o Programa de Gerenciamento de Riscos, o PGR. Ele está lá na NR1. O PGR veio justamente para tentar unificar e organizar tudo isso. Ah, ele substituiu aqueles programas antigos, né? PPRA. Exatamente. Substituiu o PPRA e tem uma abordagem mais ampla. Ele não olha só para os riscos da higiene ocupacional, que são os químicos, físicos e biológicos. Ele olha para todos os riscos ocupacionais, inclui também os ergonômicos e os de acidentes, que eram mais da área de segurança do trabalho. Uma visão 360 graus, então. Isso, uma visão completa da saúde e segurança do trabalhador. E a lógica do PGR é exatamente a mesma daquele ciclo da higiene ocupacional que a gente conversou. Primeiro, identificar todos os perigos presentes no trabalho. Depois, avaliar os riscos associados a cada perigo. Aí, implementar as medidas de controle, sempre seguindo aquela hierarquia que a gente falou. Eliminar, substituir engenharia, administrativo e PI. Perfeito. Depois, monitorar para ver se está funcionando e revisar tudo periodicamente. E o mais importante, tudo isso tem que estar documentado no inventário de riscos, que lista tudo, e num plano de ação, que diz o que vai ser feito, quem vai fazer, quando vai fazer. É hoje a espinha dorsal da gestão de prevenção nas empresas. Olha, percorremos bastante coisa hoje, hein? Desde a filosofia lá da antecipação da higiene ocupacional, passamos pelo processo de identificar, avaliar, controlar os riscos. Vimos exemplos bem concretos, né? Agentes biológicos, o calor. Exato. E chegamos agora no PGR como esse grande guarda-chuva que organiza tudo. A mensagem principal que fica para mim é: o foco é na prevenção, de forma estruturada, baseada em ciência. É isso.
A essência da higiene ocupacional é essa: agir antes que a doença apareça. É entender que mesmo exposições que parecem pequenas, mas que acontecem dia após dia, ano após ano, podem acabar minando a saúde do trabalhador. É o efeito cumulativo, né? Exatamente. E que aquela hierarquia de controle não é só uma sugestão bonitinha. É a estratégia mais inteligente e, no fim das contas, mais eficaz. Resolver o problema na raiz é sempre, sempre melhor do que só colocar uma barreira final como o EPI. Fica muito claro que higiene ocupacional é uma área bem complexa, mas fundamental. Para quem trabalha, para quem gerencia, para quem atua na área de segurança e saúde, entender esses princípios vai muito além de só saber qual EPI usar. É entender como um ambiente de trabalho interage com a nossa saúde, de verdade. Sem dúvida. E pensando um pouco mais para frente, o material até menciona de leve, né? Novos desafios, riscos psicossociais, coisas ligadas a novas tecnologias. Isso me deixa aqui com uma reflexão, sabe? Como que a gente pode adaptar essas ferramentas da higiene ocupacional, que são tão boas para medir agentes concretos como poeira, ruído, calor, como adaptar isso para lidar com riscos que talvez sejam mais sutis, tipo o estresse que vem da organização do trabalho, da pressão, da sobrecarga, ou os efeitos de tecnologias novas que a gente nem entende direito ainda quais serão as consequências a longo prazo. É uma excelente provocação. Um desafio enorme para os profissionais da área. Fica aí uma questão para a gente pensar, né? Enquanto esse mundo do trabalho não para de mudar... Com certeza. Bom, e com essa provocação, a gente encerra essa nossa análise focada neste material sobre higiene do trabalho. Muito obrigado pela companhia de quem nos ouviu. Obrigada.